a tua voz. Que nenhum de nós saia daqui como chegou, mas mais parecidos com Jesus. No nome dele oramos. Amém e amém. Eu vou, como de costume, usar 2 slides nessa manhã. Eu tenho 2 voluntários que estão vindo ali, que é Humberto Júnior, Denelci Júnior, Júnior e Júnior. Vamos recebê-los aqui com uma salva de palmas, que aceitaram participar desse momento. Um desse lado, por favor. Pode ficar aqui, o Humberto Júnior e Júnior, aqui desse lado. Isso. Todos enxergam os slides? Ótimo, excelente. Não é para beber, não. Segura. Vocês preferem qual? Desse lado aqui, prefere qual? Pepsi? Olha, essa é uma mulher submissa ao marido, hein? Ela falou Pepsi, ele apontou para lá, mudou rápido. Excelente. Desse lado de cá, prefere qual? Ah, tá. Bom, vejam só. Na verdade, esses 2 refrigerantes, eles são muito semelhantes. Muito semelhantes. Sim, a base deles, dos 2, é cola. Agora, a cola era uma castanha do sul da África. Originalmente, é isso que chamavam de o segredo da Coca-Cola, que começou antes da Pepsi. Eles usavam essa castanha que dava o sabor singular e essa coloração escura, ligeiramente avermelhada. Apesar da semelhança, a propósito, hoje eles não usam mais isso, é química pura mesmo. Mas apesar da semelhança da cor, apesar da semelhança do que dava o sabor de origem, eles são diferentes. A gasificação, a intensidade do sabor, a doçura de um e outro. Então nós podemos dizer o seguinte: eles são semelhantes. Está pesado aí, não? Não? Tá bom. Eles são semelhantes na base, mas são diferentes na experiência dessa base e na maneira como expressam essa realidade. Por exemplo, na época de escola, e o Júnior conheceu também, nós tínhamos na mesma escola esses 2 irmãos que eram gêmeos, chamados de gêmeos idênticos. Eles compartilhavam a mesma base de DNA. E nós aprontávamos com os professores, porque nós trocávamos eles de sala de aula. E o professor nunca sabia quem era quem. Apesar de serem muito semelhantes na base, eles eram indivíduos, pessoas específicas com gostos diferentes, com características interiores muito distintas. Eu tenho que dizer a você que a salvação de Deus é assim. Ela é semelhante na sua base, ela é distinta na experiência de cada um e na maneira como cada um expressa essa experiência. Como vocês acham que eles saíram de slide? Uma salva de palmas para eles. Não vai tomar que eu vou usar à noite? Obrigado. Considere o seguinte. Primeiro, quando nós falamos salvação, nós cantamos sobre salvação. Falamos sobre ser salvo, não ser salvo, mas o que significa isso? Qual é a definição de salvação? Uma definição geral de salvação. É o ato de Deus livrar o homem da miséria do pecado. Entenda, viver em pecado nos leva a um quadro de miséria existencial. Segundo, é o ato de Deus de nos livrar da culpa do pecado. E terceiro, é o ato de Deus de nos livrar
do poder do pecado. Não andamos mais naquela coleira que nos obrigava a continuar preso àquele pecado. Deus nos livra disso. Mas mais, na salvação, Deus nos dá nova vida eterna. E na salvação, Deus nos dá vida em abundância, vida plena, vida que nos capacita a enfrentar qualquer desafio desse lado da eternidade. Mais do que isso, salvação nos dá um vislumbre do futuro, de que a eternidade será gloriosa. Tudo isso em uma única palavra: salvação. Como recebemos a salvação? A base é a mesma. Toda pessoa salva recebe isso como base. E a maneira como desfrutamos é pela fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas, como cada um de nós experimenta a salvação, é diferente. E como cada um de nós expressa essa salvação, também é diferente. 3 exemplos que eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com você. O primeiro eu vou apenas citar. É uma história muito conhecida que se encontra em Atos capítulo 8, dos versículos 26 ao 39. Depois você pode ler, anote. Atos 8, 26 a 39. É a história de um homem que é apresentado na Escritura como anônimo. Na tradição etíope da Igreja Ortodoxa, ele nos dá um nome, eu vou citar já já. Esse homem está vindo de Jerusalém, ao que tudo indica das celebrações obrigatórias do povo de Deus. Veja que Deus interessante nós servimos. Deus criou festas obrigatórias, celebrar a vida, celebrar as suas dádivas. Era a Páscoa, festa dos tabernáculos, o Pentecostes, eram 3 festas obrigatórias. Esse homem, ele está voltando de Jerusalém depois de comemorar uma dessas festas. E ele vem lendo na sua carruagem um trecho do Antigo Testamento que se encontra no profeta Isaías. E nós sabemos que é Isaías 53, que fala do servo sofredor. Mas ele não sabe quem é. Ele não entende quem é aquele servo sofredor. E o que faz Deus? Deus, de maneira milagrosa, envia um evangelista até ele, Filipe, traslada aquele homem até ao lado da carruagem, que vai correndo ao lado dele e fala: você entende o que você lê? O homem diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E então Filipe, ele para a carruagem, o homem, Filipe entra na carruagem e explica que aquele é o Cristo. E depois de transcorrerem um pouco do caminho, eles chegam num lugar que tem água, e esse eunuco etíope, servo da rainha, provavelmente um tesoureiro, ele diz assim: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E então Filipe diz: nada, se você crê de todo o seu coração. E aquele homem é batizado. Bom, como esse homem experimentou a sua conversão? A Igreja Ortodoxa Etíope dá o nome a ele de Simeão Baco. Como Simeão Baco experimentou a salvação? Através de um esclarecimento de uma dúvida bíblica. Eu tenho essa dúvida da Bíblia. E Filipe, o evangelista, esclareceu aquela dúvida e ele experimentou a salvação assim. E o texto diz que ele seguiu o seu caminho alegremente. E mais uma vez, apelo à tradição, eles dizem que ele se tornou um implantador de igreja na África subsaariana, aquela África que fica para baixo do deserto do Saara. Uma outra história interessante, abra sua Bíblia, por favor, Atos, capítulo 16, versículo 14. Atos 16, 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela nos escutava. Agora note a última parte do versículo. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E foi assim a conversão dela. Essa mulher temente a Deus, quer dizer, ela era simpatizante ao judaísmo, é um termo técnico na Bíblia. Ela ouve o apóstolo Paulo fazendo a exposição pública da mensagem do Evangelho,
E o texto diz, como uma brisa suave, delicada, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Primeira conversão. Ele experimentou tirando uma dúvida bíblica. Era um prosélito, um convertido ao judaísmo. A segunda conversão era apenas uma mulher simpatizante ao judaísmo, que ouviu a mensagem, o Senhor abriu o coração, como aquela brisa fresca, tranquila de primavera, e ela se converteu, experimentou a salvação. Agora, olha essa experiência de salvação. Esse aqui é um tsunami de salvação. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra. Abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Que conversão, que experiência de salvação. Primeiro, essa é uma das razões porque nas narrativas do livro de Atos nós não devemos jamais transformar em normas de experiência para cada indivíduo. Porque as experiências no livro de Atos são radicalmente diferentes. As pessoas não têm exatamente as mesmas experiências no livro de Atos. E quando eu escolho uma dessas experiências e eu quero que ela funcione exatamente da mesma maneira para todas as pessoas, eu crio uma deformação na maneira como acontece a salvação. A base é sempre a mesma. Mas a maneira como as pessoas experimentam a salvação é diferente. Veja como foi com Simeão, o Baco, uma dúvida bíblica. Com Lídia, ouvindo uma mensagem, delicadamente seu coração se abriu. O Senhor abriu o seu coração para dar ouvidos. E no caso de Saulo de Tarso, foi um soco no estômago. O homem caiu por terra, viu uma luz, ouviu uma voz, ficou cego 3 dias, não comeu. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, quantos aqui creem? A sua experiência não precisa ser igual, idêntica à da pessoa que está ao seu lado. Porque você foi alcançado por Deus. Deus alcançou você. Mas a história não para por aí. Nós podemos ver em síntese em cada uma dessas histórias que existe algo em comum. Aqueles que são alcançados por Deus se tornam instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas. Sempre assim. Agora, como as pessoas experimentam a salvação é diferente. Como elas expressam essa salvação também é diferente. Quando eu me converti, quando eu experimentei a salvação, foi um culto daqueles muito interessantes. Foi um culto muito interessante. Eu, neto de português, de uma família romanista, não queria me envolver muito com os crentes. Então, enquanto iam falando do evangelho e pregando ali, eu estava sempre desconfiado.
sabe, o pé atrás. Falei, esses caras não vão me converter assim, não. Não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou aceitar esse negócio. Enquanto eu estava ali pensando tudo isso, outros colegas que eu tinha, sim, literalmente, eles estavam assim, ah, Jesus, eu te quero! Chorando, aos prantos. E eu estava lá dizendo, não sei se é isso, hein? Não sei se é bem isso. A principal razão porque eu estava naquele ambiente, primeiramente, era para ver as meninas bonitas da igreja. Levou um tempo para encontrar a menina bonita da igreja, que é a minha esposa, que está no recinto, a Julie. Mas era essa a minha motivação. Eu não fui porque eu estava procurando Deus, eu não estava interessado em nada disso. Mas o Evangelho me alcançou e no meio dos meus questionamentos, das minhas dúvidas, o Espírito de Deus transformou a minha vida de tal maneira. Eu tive que enfrentar a oposição familiar do meu avô que não entendia aquela decisão que eu estava tomando. Mas o meu amigo aceitou em lágrimas. Billy Graham conta que na experiência dele, Billy Graham foi o homem que mais alcançou pessoas na nossa história. Eu até anotei para não esquecer o número. Veja só, pessoalmente como um evangelista, fazendo cruzadas, pessoalmente, ele pregou para mais de 100 milhões de pessoas. Pessoalmente, isso sem contar rádio, televisão, satélite, ele ainda pegou um pedaço ainda das pregações via internet. Incontável. Mas ele conta que quando se converteu, quando ele ouviu o Evangelho pela primeira vez, muitos iam à frente e choravam, mas ele não chorou. Ele não teve uma comoção emocional. E ele disse que nos primeiros dias ele perguntava, será que foi real? Mas ele entendeu, estudando, meditando a palavra de Deus, que a experiência dele de conhecer a Jesus como único, suficiente Salvador foi real. E ele se tornou o maior evangelista do nosso tempo. Se você crê em Jesus como seu Salvador, vou perguntar de novo. Você crê em Jesus como seu Salvador? Se você crê, você foi alcançado por Deus. Mas não para aí. Porque quando Deus alcança alguém, Deus deseja que essa pessoa se torne um instrumento para alcançar outros. Veja, nós vimos na história de Simeão, que citei há pouco, Simeão, o Baco, de acordo com a tradição, se tornou um implantador de igrejas. E Lídia, vamos ver, abra novamente a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 15. Atos 16, 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, é Paulo dizendo aqui, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 15. Quando ela foi alcançada pela salvação de Deus, ela entendeu que ela não era o mar morto, que só recebe água e não escoa para lugar algum. Ela entendeu que ela foi alcançada e agora ela é um instrumento de Deus para alcançar o outro. E a primeira maneira como nós vemos ela alcançando outros é por meio da hospitalidade na sua casa. Ela disse, olha, entra aqui na minha casa, Deus me deu essa casa grande, está disponível. E o texto enfatiza o desejo dessa mulher de servir, porque diz assim, e ela nos constrangeu a isso. Quantos gostam aqui de... como é que é o nome de peixe cru no restaurante? Como é o nome? Sushi? Hã? Sashimi? Sashimi. Vocês veem que nem o nome eu não sei direito. Eu aprendi a comer comida japonesa com a minha esposa, com a Julie. Mas eu gosto daquele que ele frita o peixe. Frita o peixe. Eu como qualquer um deles, mas frita o peixe. Mas não é que eu nunca comi. Eu já tive em situações com irmãos queridos, com gente querida, que eu fui constrangido a comer. Eu achei que o peixe estava tão cru que ele nadava na boca de um lado para o outro, não queria descer para o aquário final de modo algum. Você sabe o que é ser constrangido? É quando alguém insiste, insiste, insiste. Lídia, o impacto da salvação na vida dela foi, eu tenho que servir agora, eu fui alcançada por Deus, eu tenho que alcançar outro. E agora eu vou alcançar primeiramente
com hospitalidade. Mas há um outro detalhe que pode ser inferido do texto. Veja só, a primeira parte diz assim: depois de ser batizada, ela, e o que mais? Toda a sua casa, toda a sua família. O que significa é que ela não apenas exerceu hospitalidade, mas ela também evangelizou. Nós podemos inferir do texto que essa mulher levou o evangelho para dentro da sua casa. Ela começou a alcançar os seus, alcançar aqueles que estavam à sua volta, porque quem é alcançado por Deus deve ter a responsabilidade, a vocação, o chamado de alcançar o outro. E ela fez isso. Você foi alcançado? Como você pode alcançar outro? Quem você pode alcançar? Como você pode estender às pessoas que estão perto de você aquilo que maravilhosamente você recebeu de Deus? Mas vejamos Paulo, capítulo 9 de Atos, versículo 20 e 21, nós temos uma descrição diferente. Diz assim, Atos 9, 20 e 21. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Paulo experimentou a sua salvação e o que ele faz imediatamente? Ele passa a pregar. Lembre-se, Paulo é um rabino. Ele é um conhecedor profundo da lei. É um acadêmico. E quando ele experimenta a salvação, ele vai oferecer aquilo que ele tem de melhor. Que é pregar. Que é ensinar. E isso vai crescendo de tal maneira que ele se torna um missionário pelo mundo afora. Mas eu pergunto, a experiência de salvação de Paulo foi igual à do etíope Simeão Baco? Sim? Foi igual à experiência de conversão de Lídia? E a maneira que Paulo passou a expressar, a estender aquele alcance pelo qual ele foi alcançado, foi igual de Simeão e de Lídia? Não, diferente. Mas os três experimentaram salvação? Os três expressaram esta salvação? Então nós sabemos que há uma base comum. As características são diferentes. Os dons, os talentos, as habilidades são diferentes. Mas a base da salvação é a mesma. Aqueles a quem Deus alcança entendem que devem alcançar a outros. Em Atos capítulo 9, versículo 15, há um texto muito interessante em que Paulo aqui está na cidade de Damasco, cego, em estado de prostração, depois daquela experiência tão radical que ele teve, e Deus comissiona esse homem chamado Ananias. E o Senhor diz a Ananias: vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Em que pese que aqui é um comissionamento específico de Paulo para o seu apostolado, ao observarmos a experiência de salvação das pessoas, nós vemos que todos nós somos vocacionados. Dons diferentes, recursos diferentes, mas todos nós somos comissionados por Deus para alcançarmos as pessoas com a graça que nos alcançou. A palavra vocação vem do latim, vocare, significa chamar. E eu lembro até hoje como o meu pai me chamava. Mas ninguém imita tão bem como meu pai me chamava, como meu irmão Júnior. Dá uma palhinha pra gente. Leandro, ele imita bem. Às vezes eu estou em casa, ele chega lá no quintal e... É a voz, é o vocare, é o chamado.
Eu não vou conseguir ouvir todos os nomes aqui, mas por favor, repita o seu nome e depois eu contar até 3. 1, 2, 3. Você consegue lembrar como seu pai ou sua mãe chamava o seu nome? Eu vou contar até 3. Tenta dizer como eles diziam. 1, 2, 3. Deus também está chamando você. Deus está chamando você. Deus está comissionando você, vocacionando você. E como você pode fazer isso na prática? Eu gostaria de sugerir o seguinte: que você escreva essa semana pelo menos três recursos que Deus entregou a você. Não tenta ser igual ao outro, não queira copiar o outro, não precisa fazer como o outro faz. Para você, qual é a posição que Deus te deu? Deus talvez te colocou numa posição estratégica. Talvez Deus tenha dado a você recursos financeiros. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem muito simpática no direct do Instagram e perguntou: olha, eu te ouvia nessa rádio, não te ouço mais há bastante tempo, te encontrei aqui. Por que você parou o programa de rádio naquela emissora? Eu disse: porque eu tinha um patrocinador para esse programa de rádio. Eu perdi esse patrocinador, eu não consegui um patrocinador novo. Eu fui até a emissora, eu conversei com eles, mas a emissora não podia continuar o programa sem um patrocínio. E eu saí do rádio. Às vezes você recebeu recurso para que a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas. E quando você se omite, as coisas vão acabando, elas vão desaparecendo. Talvez Deus colocou você numa posição de influência. E Ele queira usar a sua posição de influência. Porque veja, a maior das dádivas você já recebeu é a salvação. É melhor do que cura, é melhor do que prosperidade, é melhor qualquer coisa, salvação. Mas não acabou aí. Deus deu a você oportunidades, recursos, para que você alcance outros. Essa semana, escreva 3 recursos que Deus confiou a você, para que você possa usar para avançar o Evangelho. Talvez você saiba fazer arte. Talvez você saiba conversar bem, talvez você saiba contar bem o seu testemunho. O que você sabe fazer, o que Deus entregou para você, talvez você cante, você toque. O que quer que seja, você não pode mais represar. Foi alcançado pela graça de Deus? Foi alcançado? Então é sua responsabilidade alcançar outro. E quando você faz isso, todos os dias passam a ser extraordinários. Os dias não são mais entediantes e sombrios e cansativos e rotineiros. Porque você entendeu que Deus deu uma missão para você. Talvez seja como Lídia, começar a alcançar os que são da sua casa. Tem que começar por alguém. Veja, eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa, mas na minha família teve que começar por mim. Veio o Júnior. Minha mãe que está aqui, tive a alegria de batizar minha mãe. Tem que começar por alguém. Você precisa se lançar esse alcance. Agora é importante. Quem não começa a servir a Deus com o que tem, não servirá a Deus com o que terá. Quem não serve a Deus com o que tem, não servirá a Deus com o que terá. Ele diz assim: não, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer. Se não faz com o que tem agora, não vai fazer quando tiver mais. Quem não serve a Deus aonde está, não servirá a Deus em qualquer outro lugar. Começa onde você está. Começa com o que você tem. Mas em nome de Jesus, comece. Vamos nos colocar em pé nesse momento.